Então, galera, vamos começar nossa reunião de hoje. Hoje a gente vai discutir sobre o desafio do Kaggle para reconhecimento de dígitos. Vocês conseguiram fazer o desafio? Como foi? Eu trabalhei um pouquinho, mas não consegui gerar muitos resultados. Eu já tinha trabalhado com Minish, mas de outra forma mais cedo eu estou querendo tentar uma abordagem diferente, um pouco para apresentar. Em vez de seguir com um problema de classificação, como nós apresentamos para frente, eu pretendo mandar no grupo, em outro momento, uma abordagem por clusterização. Estou querendo trabalhar, ver se eu consigo reagrupar os dados nas novas classes como um problema não supervisionado. Massa. Gabinha, Natália. Eu pretendi abrir hoje, só que eu já acordei passando mal, tive que ir no hospital. Acabei não conseguindo ver muita coisa, não. Valeu, Gabinha. Melhoras aí para você. A gente vai falar também, que você falou aqui no grupo do Telegram, da pausa que a gente vai fazer, né? O ramo 3E UFBA vai fazer. E a gente também vai adotar. E aí, depois disso, a gente volta, terminando de discutir esse problema de classificação, esse desafio de classificação. É bom que tem aí mais de 2 semanas para a gente tentar fazer. E também para dar uma pausa, né? Recuperar as energias, botar as coisas em dias. E aí a gente volta e termina esse módulo de Machine Learning no nosso próximo encontro, que vai ser no dia 15, se não me engano. Isso, seria no dia 15, com a pausa. E aí vai ter tempo da gente tentar. Eu fiz um algoritmo aqui utilizando o SVM, né? Eu vou mostrar um pouco e apresentar um pouco aqui sobre o desafio para vocês. Tá dando pra ver. Beleza, então, nosso desafio de classificação é para reconhecer dígitos, utilizando visão computacional com os famosos dados MNIST, do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias Modificado. Então, esse notebook, né, ele indica você resolver com R ou com Python, com os notebooks aqui, né, são compilados em R e Python. O conjunto de dados de fato um Hello World de visão computacional, né? Quem inicia com tratamento de imagens inicia normalmente com esse conjunto de dados, né? Desde seu lançamento em 1999, esse conjunto de dados de imagens manuscritas tem servido como base para algoritmos de classificação de benchmarking. À medida que novas técnicas surgem, o MNIST continua sendo um recurso confiável para pesquisadores e alunos. Você pode usar
treinar ele, né? Tanto com algoritmos mais básicos, como eu treinei aqui com SVM, fazendo a classificação de pixel por pixel, ou então você pode usar, por exemplo, uma CNN, que aí você já usa técnicas mais avançadas de visão computacional, filtros e redes neurais profundas, né? Aqui os dados, né? Os dados, eles contêm o arquivo de treinamento e de teste, né? Como todos os dados aqui desses desafios. Os dados são imagens em que cada imagem ela possui 28 pixels de altura e 28 pixels de largura, né? Para um total de 784 pixels. E esses pixels, eles possuem um valor na escala de cinza, né? Variando de 0 a 225. E aí, o que vai ser, no caso, nossas variáveis, né? Vão ser nossas características. Cada pixel, ele vai ser uma característica, né? Ou seja, a gente vai ter aí 785 colunas, indo da coluna 0 até a coluna 784. Cada pixel tem um único valor associado, indicando a claridade ou a escuridão, com números mais altos significando mais escuro. Aqui no caso, 0, né? Ele corresponde a preto, o valor mais escuro possível, e 225 ele corresponde a branco, né? Então ele vai variando de 0 a 225. O valor de pixel é o número inteiro. O conjunto de dados de treinamento tem 785 colunas. A primeira coluna é chamada de rótulo, que a gente elimina, né, para o treinamento. O dígito que foi desenhado pelo usuário. O restante das colunas contém os valores de pixel da imagem. Então, como é que a gente vai saber qual é o valor de cada pixel dentro da nossa tabela de dados de treino, né? Para localizar os pixels, suponhamos que nós temos um X sendo o nosso pixel, que corresponde aí o número da linha, e 28, né? Porque são 28 pixels, e J, o número da coluna, né? Que são inteiros entre 0 e 27. Então, por exemplo, nosso primeiro pixel, né, que vai ser da coluna 0 e da linha 0, ele vai ser o pixel 0, né? Aqui. O pixel 0, aí o pixel 1, pixel 2 e assim por diante. Aí você vai seguindo uma ordem crescente, né? Que quando acaba uma linha, aí ele volta a crescer na próxima linha. E assim até terminar o último pixel, né? Aqui é o conjunto de testes, que é igual ao conjunto de treinamento, exceto que ele não contém a coluna rótulo, né? Então a gente não precisa eliminar nela a coluna rótulo quando a gente for treinar, né, os dados de teste dos pixels. E aqui, esse é o documento o arquivo de submissão final. Para a gente, ele contém a imagem, o ID da imagem e o label. Que beleza! Aqui eu botei a explicação aqui do notebook também. Basicamente, aqui eu usei as mesmas bibliotecas que a gente utilizou já aqui. Não tem nenhuma biblioteca diferente. Tem o CV2 aqui, mas eu não utilizei. Seaborn e os modelos, as bibliotecas de seleção de modelo do Scalar. Aqui, primeiro, eu fiz, né, a leitura dos dados de treino.
Aqui, como a gente vê, a gente tem uma coluna de índice. E aqui, a primeira é o label, né? Indicando que esse pixel aqui, ou que essa imagem aqui corresponde ao número 1, a segunda imagem corresponde ao número 0, a terceira imagem corresponde ao número 1. E aqui são os valores de pixel para cada pixel da imagem. Aqui está 00 porque ele só vai pegar os pixels das extremidades, né? Não dá para ver bem aqui. Aqui eu plotei o dígito que estava na terceira linha, na primeira coluna, na terceira linha, desculpe. Que no caso é o dígito 4, né? Eu pedi para ele plotar aqui. Só para ver como se configura, né, a imagem. Aqui a gente tem alguns ruídos, né, na imagem. Oh, rapidinho, só uma dúvida, só para confirmar. Eu acho que eu não tinha entendido, mas isso aí foi problema meu de interpretação do texto mesmo. Então ele tá meio que. Como é que é o nome? Flat, né? Ele tá pegando. É porque, tipo, seria uma matriz, né? Não, enfim, 28 por 28, ele tá pegando e deixando em um vetor só, não é isso? Tanto que o que você fez aí para mostrar, você recolocou com a matriz para você ver a imagem, não é isso? Isso. Ele Ah, tá. Então armazena todos. um vetor. Então, cada linha Não, dessa não tinha daqui percebido. é uma imagem. Entendi. Representa uma Faz imagem. sentido. Não é melhor para visualizar. Eu tava até confuso na visualização disso, eu achava, mas entendi agora. Beleza. É que Valeu. quando você pega o dataset pela primeira vez, fica difícil você entender, né, essa conversão que ele faz para conseguir ler as características e treinar com vários modelos diferentes, né? Entendi. Beleza, valeu. Nada. Então, aqui, gente, eu tô fazendo tô apresentando um que eu já rodei, porque eu tô rodando uma versão nova aqui. E aí, como eu usei fiz uma pesquisa para determinar os melhores hiperparâmetros, aí ele está demorando bastante de rodar essa pesquisa com o Grid Search. Aí, beleza. Aqui dá para a gente ver, né, a quantidade de dados que a gente tem de cada dígito. Isso é importante para a gente saber se tipo, os dados estão balanceados. Porque se os dados não estiverem balanceados, então tem a penalidade do modelo que a gente vai utilizar, né? Então, por exemplo, aqui eu utilizei o SVM. Se os dados não tivessem tão balanceados assim, apesar de que aqui para o número 5 ele possui um número menor de imagens, então, o modelo ele ia apresentar uma performance bem ruim, né? Não só para o SVM, mas também tipo para outros modelos. Mas o SVM ele sofre uma penalidade maior do que alguns outros modelos. Por exemplo, como o modelo de floresta aleatória, né? Aqui tem a porcentagem, né? Para cada número, o que aparece menos é o número 5, o 9%. Num conjunto de dados. Não temos nenhum valor ausente em nenhuma coluna. Isso é importante verificar, apesar de já ser um dataset conhecido, que a gente sabe que não tem valor ausente. E aqui são as métricas de distribuição das características, né? Que também é legal a gente ver sempre. Aqui os pixels, né? A contagem dos pixels é a mesma, né? Para cada um, contagem dos valores, porque não tem nenhum valor ausente. Aqui a média, né, dos valores, como a gente está prevendo valores de 0 a 9, então 4,45. Aqui o desvio padrão do label.
E aqui o mínimo é 0 e o máximo é 9. E aqui a distribuição, né, dos dados. Aí, quando a gente vai para pixels maiores, a gente vê maiores alterações. Então, próximo passo é a gente selecionar esses dados, né? Um dataset de treino e um dataset de teste. Antes de fazer o teste da submissão, a gente também tem um dataset de teste. Então, aqui, separando com aquela função, né? Train, Test, Split. Aqui, como a gente tem muitas imagens e eu treinei com SVM, então eu usei um conjunto de treino bem baixo. Assim, bem baixo se fosse em comparação para uma CNN, entendeu? Modelo de Deep Learning mais complexo. Só que para o SVM, essa quantidade de dados aqui, que eu usei 4.200 imagens, ela já demora muito para ser processada. Quando você aumenta, à medida que você aumenta a quantidade de dados aqui de treino, né? Ele vai aumentar também a acurácia do seu modelo, pelo menos no treinamento, que eu rodei para o treinamento, né? Como ele demorava muito tempo, eu não rodei para teste. Mas, por exemplo, quando eu usei 30% dos valores, ele já subiu para uma acurácia de. Ah, rodou. Subiu para uma acurácia de 0,94. Essa daqui, se não me engano, deu 0,92 no treinamento. E aqui, então, eu usei 4.200 imagens, 10% do dataset, né? O dataset todo são 42 mil imagens. Então, se, por exemplo, eu fosse usar a CNN, que eu pretendo trazer no próximo encontro, eu usaria, tipo, aquela métrica de 80% para 20%. 80% para dados de treino e 20% para dados de teste. Então, aqui a gente fica com uma quantidade imensa de imagens em dados de teste, né? 37.800 imagens. Aqui eu treinei com o SVM, como eu falei anteriormente, e com a função Radial Basis. É uma função não linear, que a gente já viu na parte de classificação. Aqui eu utilizei o padrão, né? Para os parâmetros gama e o parâmetro C, que é de regularização, ou seja, ele não sofre nenhuma regularização. E o gama aqui, ele é de acordo com o número de características, né, o número de pixels, mais a variância do nosso dataset de treino. 1 dividido por isso. Aqui, eu fiz a predição, né? Deu 0,92% de acurácia. E aqui, agora, eu fui otimizar o modelo, né? Já que eu fiz para, tipo, um C igual a 1 e um gama também aqui igual ao valor padrão, eu não fiz esse cálculo. Agora eu vou procurar os parâmetros ótimos, né? Determinar a condição ótima do meu modelo para que não ocorra nem o overfit, nem o underfit. E aqui, para a gente fazer isso, já tendo o modelo, né? Que a gente quer utilizar para treinar, a gente utiliza o Grid Search CV, que é este daqui. Vou traduzir aqui para ficar melhor. Ele faz uma pesquisa exaustiva sobre os valores de parâmetros especificados para um estimador, né? No nosso caso aqui, o estimador SVM para classificação, né? Ele implementa um método de ajuste e um método de pontuação
e também implementa o predizer, né? Os parâmetros são usados para aplicar esses métodos, são otimizados por uma pesquisa em grade com validação cruzada e uma grade de parâmetros. Então, ele também faz de acordo com a validação cruzada, então ele permite a gente fazer uma determinada performance do treinamento e do teste, né? À medida que esses parâmetros são variados. E aqui ele retorna para a gente uma tabela contendo dicionários, né, dos parâmetros que a gente quis testar. E os valores que eles retornaram. E aqui a gente pode obter, tipo, melhor estimador, melhor score, melhores parâmetros, melhor. Aí. Esse aqui eu não sei o que é, melhores índices. Então a gente obtém tudo isso utilizando esse método, né? Por observação ou chamando essas funções, né? Beleza. Aí aqui eu quis testar para o C igual a 1, sem regularização, igual a 10, igual a 100, e gama igual a 10, 0.01, 0.001 e 0.001. Então, ele demora um pouquinho, né, para fazer essa pesquisa. Aqui, ele retorna a média do tempo que ele levou para pesquisar o parâmetro, por exemplo, aqui, né, de cada imagem. Aqui o desvio padrão dos tempos. Isso aqui tudo é dado em segundos. Então, são vários. Ele consegue pesquisar vários parâmetros, várias características do modelo. Na verdade, eu falei por imagem, né? Na verdade, aqui é por característica. Aqui o C, né? Qual foi o parâmetro, o C ótimo para cada dígito. Por exemplo, para o número 1 ou para o número 0, o parâmetro ótimo para C foi 1. Para o número 1 foi 1 também. Aqui para o número 3, ele já mudou, né? O parâmetro ótimo para 10. Aí aqui a gente tem a variação de gama também, né? Para cada dígito correspondente que ele está treinando. Então, tendo isso daqui, você consegue ajustar o seu modelo de SVM, por exemplo, para, tipo, que as melhores condições do seu modelo ocorram, né? Considerando cada dígito, fazendo a média aí de cada dígito. Aqui, eu fiz a plotagem da variação, né? Do C, e aqui para valores específicos do gama, considerando a acurácia de teste e treino. Aqui para um gama igual a 0.01, aqui a gente obtém uma acurácia de teste muito baixa se comparada à acurácia de treinamento. Por exemplo, a de treinamento deu 100%, enquanto que a de teste ficou variando entre 72% e 74%, né? Então, aqui houve um overfit do modelo bem grande, porque ele deu uma acurácia muito boa no treinamento, indicando que o modelo tipo, aprendeu bem, e aí, quando ele vai para a fase de teste, ele não consegue generalizar bem as amostras, né? Aqui a gente já obtém um resultado melhor, né? Aqui o desempenho da acurácia de teste vai variar entre 92%. E aqui a gente também tem um valor variável da performance para o treinamento.
a gente percebe que, tipo, ele começa aqui para o C igual a 1. Aqui no caso, ele vai dar no treinamento 96%, e aqui, tipo, 92%, mais ou menos, 97%, 92%, mais ou menos. E aí, à medida que o C ele vai aumentando, a diferença entre as acurácias também vai aumentando, né? Até que no ponto que o C é igual a 10, que o modelo vai dando um overfit, né? Vai ter uma tendência maior ao overfit. Aqui a gente percebe que, tipo, no início, as acurácias elas são bem parecidas para um C igual a 1, com esse valor de gama. As acurácias são bem parecidas, só que são inferiores da condição, da configuração anterior, né? Para esse valor de gama. Aí aqui ele dá tipo 90% e o outro 87%. Só que quando o valor de gama vai subindo, ou o valor de C ele vai subindo, vai sendo superior a 10, à medida que ele aumenta, a acurácia do teste, a performance do teste vai caindo, enquanto que a do treinamento vai aumentando, né? Então, nossa melhor configuração aqui seria para o C igual a 1, considerando a questão do overfit, né? Porque aqui, tipo, dá uma acurácia do treinamento maior, só que de teste vai baixando. Então, para o C igual a 1, um gama igual a 0,01. Aí, isso aqui, a seleção eu fiz, tipo, na observação mesmo. Eu defini aqui o C igual a 1 e o gama ponto igual a 0,01. E aqui eu treinei novamente o meu modelo, só que utilizando um outro parâmetro para C e um outro parâmetro para gama. Aqui, deixa eu ver. Esse aqui. Beleza. Aqui. Aí aqui eu botei a matriz de confusão para ver como é que ocorreu, para ver, né, para cada dígito, como é que se saiu. E aqui, tipo, para o número 1, ele se saiu muito bem, né? Ele conseguiu. Foi pro dígito que ele mais conseguiu acertar. E aqui dá para perceber que, tipo, em comparação, né, com o número de acertos, o erro é bem pequeno. Aqui a gente tem esse valor aqui para o número 9, que já foi um pouco avançado, né? Ele identificou como 7. Mas foi um resultado legal aqui. Aí, por fim, eu fiz a submissão, né? Fiz a leitura do arquivo de teste e fiz a submissão no modelo final. Peraí, quanto é que deu a submissão? Isso. Agora eu vou submeter agora. Porque ele estava rodando ainda. Vou submeter agora. Zero. Foi bom. O 0,1. 0,1.
É isso, tem algo, pra mim tem algo estranho nesse CVM aí. Porque se você volta ali no Keiko, Para o notebook, né? eu tava reparando ali, se você olhar o arquivo de submissão, ou aproveitando que não tá rodado aí, não, executado, parece que ele selecionou uma única classe. Você vê que o valor deu 0,1. Então é como se, tipo, se você olhar o data frame de submissão, ele disse que é o mesmo dígito para tudo. Peraí, vou conferir. Estou em reunião. Verdade. Pelo menos para os primeiros dígitos. Para Sim, todos. com certeza. Ele deu o mesmo dígito para todos. Como é que você reparou nisso, Lucas? Só pra entender. Eu também não entendi. Onde é que você Hã? viu? Como é que você soube que deu repetido, que ele preditou o mesmo número? Como é que você teve essa análise aí, só pra entender? Primeira coisa é o score de 0,1, que, como a gente está em classificação, ou tá certo ou não, então é fácil a métrica, interpretar. É como se ele acertasse 10% e depois, a forma mais óbvia, eu inspecionei o data frame de submissão. Se eu escolher os valores únicos lá, só vai ter 7. Mas eu não consegui encontrar uma razão para isso. Que viagem. Eu também não. Deixa eu só verificar uma outra coisa. Você normalizou. Você Não, normalizou os dados? não. Porque num teste aqui, uma prática, pelo menos quando a gente está trabalhando com redes, você normaliza de 0 a 1 a entrada. O que uma hipótese para isso seria como se o sistema meio que decorou as intensidades para cada classe, entendeu? E Você fa... normalizando sempre fica melhor. Quando Tipo, você fala normalizar, é tipo passar de grayscale para tipo binário, é isso? Na, Tipo, na deixar a verdade, imagem binária? se você tá, pensar para binário, você vai, tipo, meio que ter que filtrar, né? Porque tem os ruídos. Que não é não é binário, 0 mas e 55. em vez de 0 a 255, de 0 a 1. É, então, imagem binária. Imagem binária, que você bota um threshold, né? Sei lá. Acima de 127 é 1, abaixo é 0, né? Tipo isso. Você fez isso então, Lucas, é isso? Você usou essa normalização. Normalmente eu utilizo, é bastante utilizado quando a gente está trabalhando de redes neurais, Saquei. mas é uma hipótese para ter um resultado desse, que é muito estranho para mim, eu não tinha reparado antes, não, eu estava analisando agora aqui. Entendi. Deixa eu fazer um teste. Predictions. Vou ter que treinar o Pô, modelo de véi, novo. estranho, tipo, ele não. Então, esse negócio de submissão, ele não analisa certinho o erro, não, né? Como assim? Porque ele reconheceu tudo como 7 e o erro deu pequeno na submissão. Não, é porque o erro é a acurácia, pura e simplesmente. Se você tem 10 classes, tá mais ou menos bem distribuídas, se você disser qualquer dígito, tudo vai tender a ser um décimo. Entendi. Entendeu? Aham, verdade. Eu vou colocar aqui. X. Deixa eu ver aqui.
Pra ver se... Agora, o que é muito estranho é que ele funciona para o próprio conjunto de teste lá, e com definição meio diferente. Sim, ele dá. Quer ver? Eu vou voltar aqui. Ah, não. Eu vou voltar aqui, ele vai ter que de novo. Pior que se eu pedir para tirar o teste, ele vai rodar tudo de novo. Vai demorar muito tempo. Vamos ver aqui. Tô fazendo um teste. Você está tentando rodar aí? Tô. Beleza. Tô vendo se essa normalização funcionaria. O problema é que tá demorando bastante, né? Ele demora bastante. Aí você pula esse grids. Deixa eu enviar aqui. Não, não, eu só tô usando o final. O final, né? Não. Fazer o download aqui. CPU, batendo 100%. Vou mandar no grupo que eu fiz aqui. Mandei aí no grupo do Telegram. Aí, se vocês quiserem usar aí para rodar, fazer uma regularização. E aí, vocês podem omitir a parte do search e já usar os parâmetros otimizados. Fica melhor para rodar. Calma, deu um erro aqui. Me perdi.
se eu fiz isso. Vou executar de novo aqui. Teoricamente já realizou o treinamento. Ainda assim, seria muito, muito estranho, velho. Lucas, você pode repetir? Cortou. Não, é muito estranho esse resultado. Sim, também fiquei assustado com o resultado. Treinamento é acurácia e tipo, o resultado. Isso eu já treinei aqui. Mas era pra ter baixado pra fazer local, viu? Enquanto rola, eu vou abrir localmente aqui. Oi? Eu vou abrir localmente aqui, em vez do que para testar. Eu estou rodando aqui novamente os dados de teste do próprio modelo para ver quanto é cada dígito no final para edição. Tá?
Se bem que você mandou um scale no final, né? Eu deixei o scale na última versão. Não tá sem scale. Tá. Seal de... Verdade. Eu Mas deixei quando você, a versão. A gente vai mas quando parar. você olhava lá, parece que ele não estava normalizado. Oi? Parece que não estava tão normalizado. Tá. Tem algo errado nisso, não tô conseguindo encontrar agora, não. Então, a gente vai para conversar isso no grupo do Telegram. Beleza? Pode ser? Pode ser. Vocês tentarem aí, vocês falam lá também. Tá, e quando você souber alguma coisa aí, você manda notícia. Tá, mano, pode deixar. Eu vou ver isso amanhã. Questão da regularização. Vou tentar aplicar outra. Talvez o standard. Ou então fazer pixel por pixel. Rodar pixel por pixel usando Agora eu a gerei. 127. Deixa eu submeter no Kaggle. Você gerou? Ah, Só e d.google limite. Tem todos os dígitos aqui. você usou qual regularização? Não, na verdade eu só dividi. 0 e 1, né? Eu coloquei na mesma escala 0 e 1. Ah, tá. Isso. Ah, velho, então eu vou fazer isso também. Quer ver se muda. Calma aí, deu um erro na submissão.
Calma, eu só esqueci. Ah, o ID começa em 1, né? Eu tinha colocado errado aqui. Agora tá dando um bug aqui. Bora submeter. Deixa eu inspecionar. Eu tô com problema no CSV. Tem vezes que ele tá quebrando. Você tá. Olha, você vê que É, você tá fazendo igual a mim, você importou os dados de teste no meio de teste para submeter. não, não, não. Vou testar mais uma vez aqui. Confere aí que eu tava usando do teste preliminar daquela divisão do treino, vai que você tá usando aí, tá dando erro. Aí, foi. O score passou de 0,1 para 0,89. 89% de acurácia. Pô, que massa. Parece que era isso mesmo.
Então eu quero CSV, mas o que aconteceu com o CSV? Não sei se eu entendi. Foi na hora de você criar o CSV de... Não, eu acho que era essa visualização que eu não estava editando direito, ou foi alguns valores com erro, mas o treinamento, o que eu interpreto é que se normalizar, é mais fácil ter um problema de escala nesse treinamento, entendeu? Porque pense que cada pixel tem valores possíveis, em um dos casos, de 0 a 255. Antes a gente estava treinando com isso. Então, essa era a nossa escala de entrada. E para imagem de teste, por exemplo, se você deslocasse um pixel, ficaria mais difícil para a rede detectar isso do que se todos os dados estivessem normalizados entre 0 e 1. Entendi. E outras normalizações também, nesse caso, não são, tipo, muito boas, porque você vai gerar outros valores menores, só que é uma gama grande de valores, né? E aí dá para se confundir, tipo, do mesmo jeito. Não vai ser só 0 e 1, vão ser vários valores, só que menores, de acordo com média e desvio padrão do valor de cada pixel. Então, a melhor regularização aí, para esse caso das imagens, é 0 e 1. É isso? Você pode repetir? A melhor regularização para as imagens aí, nesse caso, é como a gente quer, tipo, só reconhecer o dígito, trabalhar com 0 e 1, porque qualquer outra regularização que a gente aplicar, ele vai, tipo, considerando média de desvio padrão, ele só vai diminuir nossa escala de valores, né? Mas a gente vai ter uma gama grande de valores, do mesmo jeito. Karine, eu acabei de encontrar aqui um possível causador desse problema. Eu não vi se na versão final que você apresentou aí tinha isso, mas logo quando você está criando o conjunto de teste, você utilizou um módulo de pré-processamento de escala em X. E isso fez com que uma parte dos valores ficasse negativos, entendeu? Então, é como se você treinou, os conjuntos de treino está em uma configuração, uma distribuição, e o conjunto de teste está em outra, entendeu? Realmente eu vi o scale aqui, mas foi para todos os. No meu que está aqui, tipo, ele está antes da divisão de treino e teste. No caso, o meu treinamento, aquela parte do train, que eu fiz o treinamento e o teste antes de fazer a submissão, eles foram aplicados à regularização, né? Com esses valores negativos. Aí no valor final, realmente, eu não fiz. É essa, Não apliquei a variação de escala aqui, não, para o teste, para a submissão do teste final, não. é isso. Ou, eu não sei, tinha que aplicar essa escala para o treinamento ficar condizente, entendeu? O mesmo processamento que você fez no treino, você fazer antes do No teste teste. também. Mas eu acho que vai dar um valor inferior isso daí, porque eu entendi agora o negócio da regularização de treino faz bem mais sentido do que aplicar qualquer uma outra regularização. Esse scale, ele centraliza a média. Ele põe para todos os pixels está com média 0 e variância 1.
Mas eu acho que foi utilizado errado isso, velho. Porque em vez de trabalhar, eu acho que o eixo que isso foi aplicado foi errado, essa regularização. Em vez de você centralizar a média e variância de cada pixel, você acabou aplicando a média e variância da imagem como um todo. Isso da imagem como um todo jogou vários pixels onde não estavam ativos para valores negativos. O padrão que ele usa não é as colunas, não? Pera. Central control. Véi, eu vi aqui agora, ele usa as linhas mesmo, então, tipo, a regularização foi feita nas variáveis. Eu achei que eles usavam como padrão as colunas, e aí eu nem botei, não conferi antes de usar. Mas eu não tinha identificado o erro aqui e está mais condizente. Beleza, beleza. Gente, alguém tem alguma dúvida disso que a gente discutiu aqui agora? Ou algo a acrescentar? Lucas, tu quer apresentar aí ou a gente encerra por aqui e discute no Telegram? Isso mesmo, Henrique. Tá bom. Acho melhor a gente discutir em outro momento. Até porque eu fiz exatamente o que estava no notebook, só consertei eu não usei regularização e eu só dividi por 255 para deixar os valores do pixel de 0 a 1. Beleza. Então, gente, a gente vai dar essa pausa aí, né? De 2 semanas. A gente retorna. Hoje é dia 25, a gente retorna no dia 15 de setembro. E antes da gente retornar, eu vou passar um Forms. Não sei o que vocês acham melhor. Forms ou discutir no Telegram, marcar uma reunião para definir se a gente vai continuar no mesmo horário. Não sei como vão ser os horários do semestre suplementar e como vocês estão de disciplina, vocês vão estar de disciplina. Então, eu acho importante a gente definir isso antes do dia 15, né? Dia 8 eu acho que a gente já vai saber. Dia 8 eu acho que a gente já vai saber. E aí, a partir do dia 8, a gente discute isso. Beleza? Formas, melhor. Acho que de repente tem como criar uma enquete no próprio Telegram. Formas também seria meio que sem ideia, né, dos horários, porque eu não ia ter como saber o horário, todos os horários das disciplinas. Então, beleza, galera, é isso. Se ninguém tem mais nada a acrescentar, a gente regressa no dia 15 para discutir, terminar de discutir esse desafio e terminar o módulo de Machine Learning. Aí depois a gente já vai para Deep Learning. Então, se vocês tiverem outros desafios aí, tempo livre, e tiverem empolgados aí em estudar Machine Learning, vocês podem fazer também outros desafios no Kaggle, tem vários. Eu também, se pá, eu vou tentar, estou meio cheia de horário, mas quem sabe. E aí é isso. Então, até dia 15. Vou avisar aqui no Telegram também. E dia 15 a gente termina esse módulo.
Boa noite, pessoal. Boa noite.